celestiais, que toda a terra o louve. Louvem no sol e estrelas do céu, louvem no mar, céus e terra também, que toda a terra o louve, louve. Louvem nos céus e toda a criação, louvem no anjos e seres celestiais, que toda a terra o louve. Louvem no sol e estrelas do céu, louvem no mar, céus e terra também, que toda a terra o louve, porque Ele é grande, grande em poder, grande em glória, grande em graça, Rei dos céus, poderoso, majestoso, grande em Sião, Rei de toda a terra. Aleluia! Louve, louvem nos céus e toda a criação, louvem no anjos e seres celestiais, que toda a terra o louve. Louvem no sol e estrelas do céu, louvem no mar, céus e terra também, porque Tu és digno, Senhor. Grande em poder, grande em glória, grande em graça, Rei dos céus, poderoso, majestoso, grande em Sião, Rei de toda a terra, grande em poder, grande em glória, grande em graça, Rei dos céus, poderoso, majestoso, grande em Sião, Rei de toda a terra. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu sacrifício feito por nós, Jesus. Deus o desamparou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Aleluia! A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado.
vitorioso. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos nós te adoramos, Senhor. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Por isso estamos aqui na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Tu és grande, Senhor, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Não existe outro, só tu és, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Tu és grande,
É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és, Senhor, só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Faz favor de abrir a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Sabe, irmãos, nós temos vivido nestes últimos dias em suspense, devido a tantas coisas que acontecem, né? Mas nós temos, da parte de Deus, a opção em vivermos entregues à situação que nos rodeia, que nos cerca, as circunstâncias, ou confiar no Senhor. Amém? Ou nós olhamos, e se nós pusermos os olhos nas circunstâncias, nós vamos viver a andar de cabeça baixa, sempre de sobressaltos. Porque quando se liga ao rádio, as notícias não são boas. Quando se liga à televisão, são piores ainda. Porque, pelo menos, com o rádio só ouvimos, né? Com a televisão, para além de ouvir, também vemos. E se nós nos entregarmos a esta situação, ou nós nos conformamos e vivemos assim, dizendo, isto é assim mesmo, não tem jeito, o mundo vai mesmo mal, ai, coitadinho de mim, nasci para sofrer, porque há pessoas que vivem assim, sabia? Há pessoas que vivem assim, há pessoas que no fim do dia dizem assim mesmo, hoje era aquele dia que não era nem para ter saído da cama. Ah, como sofro. Há pessoas que vivem assim. Ou nós, apesar de tudo isso que acontece, porque ninguém está livre, ninguém está imune às vicissitudes da vida, ou nós pomos em prática a nossa fé. A nossa fé. E não quero estar aqui a falar de confissão positiva, daquela confissão positiva que a pessoa vive a dizer, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, e está tudo mal. Também não é para isso. Sermos realistas, sabemos que a situação, o mundo vai mal porque jaz no maligno, mas temos um Deus que é poderoso. Mas para pôr esta fé em prática é preciso conhecer o Senhor. E o primeiro livro das Crônicas, do capítulo 1 até ali o capítulo 10, se preocupa muito em apresentar a genealogia. Começa desde Adão.
fulano gerou não sei quem, que viveu não sei quantos anos, e depois de ter vivido tantos anos, gerou mais não sei quem, e assim vai. E deixe-me abrir um parênteses aqui para dizer que muitas pessoas começam a ler a Bíblia entusiasticamente, cheias de entusiasmo, apanham a Bíblia e começam Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor movia-se sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e aí a pessoa começa, e começamos ali todos empolgados, mas quando a gente depara, ou se me permita aqui um trocadilho, quando nós tropeçamos na genealogia, a tendência é saltar aquela parte. É ou não é verdade? É, irmão, é verdade. Isso acontece com o estudante da Bíblia, quem está no seminário, isso acontece com toda a gente. Mas, irmãos, capítulo 4, começa aqui a genealogia das 12 tribos. E no capítulo 4 começa pela genealogia de Judá. E começa a falar quem foram os filhos de Judá. E no versículo 9, abre-se um parente na genealogia de Judá para falar da atitude de um homem que nasceu para ter tudo para ser infeliz, a começar pelo nome. O seu nome significa dor, o seu nome significa peso, o seu nome significa sofrimento, o seu nome traz para si já, eu posso até dizer que naquele tempo não existia a palavra com certeza, mas se ele vivesse nos dias de hoje, sofreria bullying. Imagina este jovenzinho, esta criança na escola. Diz o versículo 9, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, porque com sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Ela deve ter sofrido muito para dar à luz a esta criança. Por isso, pôs-lhe o nome Jabes. Seu nome é dor, seu nome é pesar, seu nome é sofrimento. Como sofri para dar à luz a este menino? Então, portanto, seu nome é Jabes. As pessoas antigamente não punham nome nos filhos alcalhas. Hoje, há pessoas que abrem uma revista, vê lá um nome lá qualquer, não sabe nem a origem, a procedência, o significado, e espeta lá o nome da criança. Aquela criança, depois, quando crescer, vai ter que procurar um notariado ali, um cartório, uma cena lá qualquer, para pedir, pelo amor de Deus, troca o meu nome, que eu não aguento mais ser chamado de Xerox. Ser chamado de Cibalena. Não é verdade? Há muita coisa por aí afora. Principalmente aqueles nomes que juntam do nome do pai e o nome da mãe, juntam os dois, vê lá o que é que sai. Sai um palavrão, é o nome da criança. Não, antigamente o nome da criança não era Alcalhas. Tinha um significado e um significado profundo. Os irmãos estão lembrados quando a arca do Senhor foi tomada? Que a nora de Eli estava grávida e quando soube que o seu marido havia falecido e que a arca tinha sido tomada, ela entrou em trabalho de partos e deu à luz e pôs o nome do filho de Icabod. Foi-se a glória de Israel. O nome tinha um significado. E esta mãe agora, depois de tanto sofrimento, para dar à luz ao seu filho, olha para o menino e diz, teu nome é sofrimento, teu nome é dor, teu nome é Jabes. Mas a Bíblia traz-nos um pormenor, ele foi mais ilustre que os seus irmãos. Irmãos com nomes normais, irmãos com nomes até bonitinhos, irmãos, mas ele foi mais ilustre. Por que é que ele foi mais ilustre? Diz o versículo 10, Jabes invocou o Deus de Israel. Aleluia! Ele sabia o que Deus havia feito por Israel. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele não se conformou com a sua situação. Ele sabia em quem crer. Ele sabia muito bem
que o Deus de Israel tirara o seu povo do Egito com mão poderosa, castigara toda a terra do Egito, Faraó com todos os seus súditos, de uma maneira milagrosa, abriu o mar vermelho e o povo passou. Ele conhecia a história da conquista de Canaã, ele sabia muito bem que após Moisés, o seu sucessor, Josué, entrou em Canaã, atravessando o rio Jordão, que também de uma maneira milagrosa teve as suas águas seguras num determinado ponto, a fim de que o povo de Deus passasse. Ele conhecia a história da queda dos muros de Jericó. Ele conhecia tudo isso muito bem, por isso ele invocou ao Deus de Israel. Ele sabia muito bem, ele sabia que as orações feitas a este Deus não ficavam sem resposta, e então ele passou a orar, invocou o Deus de Israel dizendo: que me abençoes, porque se eu depender dos outros, eu vou viver sendo chamado de dor. Se eu viver agora depender dos outros, a minha vida não vai ter sentido nenhum. Irmãos, o que é que nós fazemos da nossa vida? Nós às vezes nos preocupamos muito com o que os outros pensam a nosso respeito. Nós às vezes nos preocupamos muito com o que as pessoas dizem a nosso respeito. Mas eu faço uma pergunta: o que é que você pensa a respeito de si mesmo? E o mais importante é o que Deus pensa acerca de ti. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor nos diz em Jeremias, Deus usando o profeta Jeremias para dizer: bem sei eu que pensamentos tenho acerca de vós. Não interessa o que os outros pensam a nosso respeito, ninguém nos conhece melhor do que Deus e nós mesmos. Estão a falar isso a teu respeito. O que eu posso fazer? Eu vou brigar com o mundo todo? Eu agora vou sair? Não, irmãos. Eu não fico na minha casa sentado, preocupado, o que estão a pensar, o que estão a dizer, o que estão a falar. Não. Eu tenho consciência que eu tenho uma vida que eu procuro vivê-la segundo os padrões da palavra de Deus. Olha, e o que é que Deus pensa a meu respeito? O que é que Deus pensa a seu respeito? Deus fala na sua palavra: bem sei que pensamentos tenho acerca de vós, pensamentos de paz, não para o mal. Amém. Aleluia. Jabes conhecia este Deus. Irmãos, será que nós conhecemos Deus neste nível? Para invocar o seu nome e dizer: me abençoes. O problema é que hoje, irmãos, trocaram os valores, substituíram os valores, até os valores das bênçãos de Deus estão substituídos. Os valores das bênçãos de Deus para nós são insubstituíveis, não pode mudar, irmãos, não se altera estes valores, não se altera estes valores. A bênção de Deus é espiritual. A bênção de Deus não é carnal, não é física e não é material. A bênção de Deus é espiritual. Porque tudo começa lá no invisível, no espiritual, irmãos. Porque, irmãos, as bênçãos que temos materiais para o nosso dia a dia, sabe, irmãos, estas bênçãos, elas são secundárias. Estas bênçãos, elas não são as principais. A principal bênção é saber que a mão do Senhor está estendida sobre nós, nos conduzindo segundo o seu querer, segundo a sua vontade que é soberana, e nos conduzindo em paz, nos fará chegar a um porto seguro, e durante esta trajetória, Ele é fiel e não deixará faltar nada daquilo que precisamos durante este percurso. O importante é pôr o coração nas bênçãos que são fundamentais, que são eternas. É o que o Senhor Jesus falou: o vosso coração vai estar onde está o vosso tesouro. Se o vosso tesouro estiver na terra, aí estará
o vosso coração. Mas se estiver lá em cima, aí, irmãos, não tem traça, não tem ladrão, não tem nada que rouba, não tem. Jabes conhecia o Senhor. Às vezes, irmãos, nós queremos as bênçãos de Deus e queremos conhecê-lo como o dador da bênção, mas para que isto aconteça, é necessário passar por algumas tribulaçõezinhas, algumas provinhas, e Deus, que é fiel, nos fará passar por elas, e lá do outro lado sairemos cantando, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas é necessário às vezes passar por alguma coisa, é necessário. Não nos conformar exatamente com a situação, mas também não é fazer como alguns dizem, os revoltados. Não é ser revoltado, é nos humilhar debaixo da potente, da poderosa mão de Deus, à espera de que ao seu tempo Ele nos exalte. Ele, o Senhor, é aquele que nos exalta. Ó, que me abençoes, que me alargues as fronteiras. Foram 4 os pedidos que Jabes fez. Jabes pediu para que o Senhor o abençoasse. Suplicou por uma bênção, como outrora Jacó também fizera. Quando o Senhor apareceu no Val de Jaboque, Jacó agarrou-se ali ao Senhor, lutou com ele toda a noite e já despontava a alva quando o Senhor disse: larga-me, me deixa. Não, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Sabe, irmãos, nós precisamos ter essa atitude também, nos agarrar ao Senhor, entrar na presença dEle em oração, sem pressa para sair, entrar em adoração, estar na sua presença, deixar o seu Espírito conduzir as nossas palavras. É o Senhor quem põe essas palavras no nosso coração, na nossa boca, para clamar ao Senhor, para adorá-lo. Nós precisamos passar mais tempo em adoração diante do nosso Deus, ter comunhão com Ele, intimidade. Eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Diga-me qual é o teu nome. Meu nome é Jacó, usurpador. Mas então agora não te chamarás mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus, porque como príncipe tu lutaste e prevaleceste. Irmãos, Jabes conhecia esta súplica dele: que me abençoes, foi como aquela luta de Jacó com Deus naquele dia. Pediu um alargamento das fronteiras. Veja lá o que ele diz: que me alargues as fronteiras. Ele sabia, Israel habitava na terra prometida, mas ainda havia muita terra a conquistar. Irmãos, nós estamos na presença de Deus e já temos as suas bênçãos, mas ainda há muito mais que conquistar, irmãos. Há mais a conquistar. Mas esse mais a conquistar, irmãos, é para o nosso crescimento espiritual, mais de Deus. Conhecer Deus não basta só simplesmente ficar no primeiro nível. O conhecimento de Deus exige que nós nos aprofundemos mais. Nós vemos o profeta estava diante de um rio e numa visão espiritual ele viu um homem com um instrumento de medir, mediu 1000 côvados e mandou que ele entrasse. Ele entrou e tinha águas, ele percebeu que as águas estavam nos seus artelhos, nos seus tornozelos, mediu mais 1000 e percebeu que as águas estavam nos joelhos, depois mediu mais 1000, deu nos ombros, depois mediu mais 1000 e agora já não podia mais estar de pé, tinha que ser a nado. Isto é que Deus quer, que nós entremos, irmãos. O primeiro conhecimento é só molhar as plantas dos pés, mas Deus quer que nós nos aprofundemos mais, e estas águas, quando chegam nos joelhos, isto está falando de uma vida de oração, irmãos. Entrar na presença do Senhor e ter uma vida de oração. Depois você continua a caminhar numa vida de oração, as águas vão dar nos lombos. Isso fala de reprodução, é ter mais filhos espirituais, é ganhar mais pessoas para Cristo. A igreja está estagnada. Onde é que está o mover da igreja no mundo?
em ganhar almas. Enquanto Satanás não está nada disfarçado a ceifar vidas. Depois você continua mergulhando e nadando na presença. Irmãos, conhecer Deus e prosseguir no seu conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jabes vivia já na terra prometida, mas ele queria mais. Ainda há mais a ser conquistado. Ainda há muito mais a ser conquistado. Irmãos, e até hoje, Israel não ocupa todo o território que Deus prometeu ao seu povo. Até hoje. Essa guerra, essa briga, essa coisa de Israel não pode, não deve, não tem que estar aqui. Irmãos, se você for analisar, o território que Deus prometeu entregar a Israel é muito maior. Ainda há muito ainda a ser conquistado. Jabes pediu que me alargues as fronteiras. Você está conformado com as bênçãos? Eu sou crente em Cristo Jesus há muitos anos, És batizado com o Espírito Santo? Fala em língua? Ainda não. Mas isso, dizem alguns, que isso é coisa lá de trás. Não é não, irmãos, isso é atual. É para os dias de hoje. Nós precisamos de poder. Sem o poder de Deus nós não conseguimos dar um passo sequer. Nós precisamos de estar revestidos. Mas a pessoa quando aceita Jesus, ela automaticamente é batizada com o Espírito Santo. Não, não é não. Quando ela encontra-se com Cristo, o Espírito Santo a convenceu que ela precisava do Salvador, e então o Espírito Santo passa a habitar na pessoa. É verdade, já tem o Espírito Santo. Quem aceita Jesus, quem verdadeiramente entrega a sua vida ao Senhor e está nas mãos de Deus, tem habitando nele o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus não diz vestir, ela fala revestir. O batismo com o Espírito Santo é uma porção dobrada, é o revestimento, e a evidência do batismo é a glossolalia. A evidência do batismo é falar em línguas. Mas pronto, isso aí já é uma outra, né? Busca. Alarga as minhas fronteiras, Senhor. Alarga as minhas fronteiras do conhecimento de Ti. Alarga as minhas fronteiras no conhecimento da Tua palavra. Alarga, Senhor, as minhas fronteiras. Que a Tua mão venha me proteger. Ele diz aqui, que seja comigo a Tua mão. Que seja comigo a Tua mão. Suplicou por direção divina. Suplicou por proteção contra o mal. Quando nós saímos de casa, irmãos, eu tenho um hábito. Alguns pensam que, não, eu já estou debaixo da proteção de Deus. Irmãos, eu não saio de casa sem fazer uma oração ao Senhor. Não. Senhor, eu vou sair. Tem pessoas que podem achar até isso engraçado. Vou às vezes 4 ou 5 vezes à rua, e todas as vezes antes de sair eu oro. Posso sair quantas vezes forem necessárias, mas eu não saio sem fazer uma oração. E quando volta, pastor, eu volto e agradeço, porque Deus me guardou e me protegeu lá fora. Mas esse é um hábito meu, ensinado pela minha mãezinha que já dorme no Senhor. Vai comer? Agradeça ao Senhor pela comida que já estás a comer. Onde quer que esteja, feche os olhos, curve a cabeça e diga: Senhor, muito obrigado por esta refeição que eu vou fazer agora. Reconhecer que tudo é dele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Portanto, a Ele toda a glória. Nós não temos nada, irmãos. Sabe como eu encaro a minha vida? Estou de passagem.
E tudo que tenho, que o Senhor faz chegar às minhas mãos, é um empréstimo, é só para eu poder usufruir disto aqui, para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade, para estar à sua disposição. Portanto, Ele me sustenta, Ele me veste, Ele me transporta de um lado para o outro, mas tudo é dEle. E o meu coração não está agarrado a nenhuma destas coisas, porque eu sei que eu estou a passar pela terra, sou um cidadão do céu, passando pela terra, não sou um cidadão da terra em direção ao céu, é o contrário, eu estou voltando para o lar, não sei quando lá chego, mas enquanto eu estiver passando por aqui, Ele é fiel e não vai deixar faltar nada. Deus não é maluco, irmão, que a tua mão me guie, que a tua mão me conduza. Irmãos, que coisa triste é quando nós sentimos que falta aqui alguma coisa, a mão do Senhor. Eu acho que todo mundo já passou por isso, ninguém aqui é anormal, somos normais. Às vezes temos que tomar alguma decisão e ficamos à espera de uma resposta divina, mas Deus está em silêncio, e a gente então avança, faz. Depois aquilo dá para o torto. Ah, mas o Senhor não disse nada. Pois, Ele não disse nada, então era para ter ficado calado. No dia 1 de maio, no feriado de 1 de maio, perdi meus óculos escuros. Fui a um sítio, perdi meus óculos escuros. Liguei para aquele lado, lá onde estive, não estão cá. Liguei para o restaurante, não está cá. E tal, já perdi, 1 de maio, perdi os óculos. Fiquei triste, porque óculos escuros com as lentes graduadas, isto não é barato. Tive que mandar graduar, porque se eu tirar isso aqui, irmão, coitadinho do Portugal. Os óculos escuros, perdi. Está até ali o Pedro, meu sobrinho. Perdi os óculos. Falei, Jesus, meu Pai, o que eu faço? E eu falei, Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre, eu sei, tu podes. E o tempo foi passando. Dia 1, perdeu. Depois eu até estive pessoalmente lá, fui lá, de propósito, fui lá. Andei aquilo tudo, estive novamente no lugar em que lá estive, fui até o restaurante que almocei e tal, aquela coisa toda, e andei no parque de estacionamento, quem sabe, isso não está caído por aqui, estava dentro do estojo, e não sei o quê, não, nada, voltei lá, e nada, ninguém viu, ninguém sabe, nada. Falei, tá bom. Mandei fazer outros. Eu tinha orado, pedido a Deus para fazer um milagre. Mandei fazer outros. Mandei fazer outros. Recebi a ligação da ótica. Senhor Antônio Martins, sim, olha, só para dizer que os seus óculos estão prontos. Tá ok, muito obrigado, depois eu passei para levantá-los. Ok, desliguei o telefone toca. Senhor Antônio Martins, sim, tem uma boa notícia para si. Qual? Seus óculos foram encontrados. Se calhar ele quer que eu tenha 2. Sabe, irmãos, eu contei isso como um exemplo de que às vezes nós oramos e pedimos a Deus um milagre, mas a gente não fica à espera do milagre, porque o nosso tempo para Deus é muito curto. Eu peço milagre, mas eu estipulo o tempo. Olha, Deus, eu quero milagre, faz o milagre, mas é agora, é para amanhã, Senhor, eu preciso já. Nós não sentimos a mão do Senhor conduzir, então nós agimos. Deus não responde como nós queremos que responda, então nós fazemos. Depois da coisa feita, vem a resposta de Deus. Estão aí os seus óculos. Oh, que legal, 2. Bom, é tirar as lentes de um, meter as originais, e o meu genro ganha um de prenda. Já fica logo a saber, se ele tiver a me assistir, que tem um óculos à tua espera. O Senhor é bom.
Toda hora. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Irmãos, o mal está à solta. O mundo jaz no maligno. Se nós não atentarmos para esta tão grande salvação, se nós não atentarmos para estarmos debaixo da proteção do Altíssimo, mas agora é que está, irmãos. Agora é que está o problema. É que não existe uma fórmula mágica. Não existe alguma coisinha combinada em que, fazendo aquilo, mas isso vai dar igual à proteção de Deus. Não. Não estas fórmulas que os homens anunciam por aí. Não, irmãos. O primeiro passo para que estas coisas aconteçam o primeiro passo, conhecer o Senhor e prosseguir no conhecimento de Deus. Depois, conhecendo o Senhor, nos submetemos a Ele, porque sabemos que Ele está no controle. Nos submetemos à sua vontade. Observamos a sua palavra. Vivemos a sua palavra. É verdade que vivê-la 100%, mas podemos nos esforçar para vivê-la ao máximo. Porque aí sim temos proteção. João, numa das suas cartas, disse que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E o maligno não lhe toca, porque o nascido de Deus, que é Jesus, o guarda. Para que eu tenha proteção, eu não posso viver na prática do pecado. Infelizmente nós pecamos? Sim, infelizmente nós pecamos. Já disse isso aqui tantas vezes. Infelizmente temos deslizes, infelizmente cometemos erros. Mas isto é acidente, não foi porque eu quis. Passou um pensamento menos bom na minha cabeça. Pronto, Deus sabe. Repreenda isso em nome de Jesus. Alguém lhe fez mal e a natureza humana logo tenta aflorar e dizer, dá o troco. Faz igual também, retribua também, esta pessoa precisa saber. Não, aí repreenda isso e diz, Senhor, abençoa esta vida. Sabe, isto é acidente. Agora, viver na prática do pecado, isto é para pecador. E nós não somos pecadores, nós somos justificados mediante a fé. É por isso que temos paz com Deus, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe? Me protejas, me livra de todo mal. Irmãos, o que está a abalar o mundo agora é esta situação aí chamada o jogo da baleia azul. Adolescentes que sentem-se abandonados pelos pais, que sofrem bullying, adolescentes com problemas seríssimos, encontram neste jogo, sei lá o quê, mas com certeza absoluta, este jogo foi arquitetado lá no inferno, por Satanás, pelo diabo e seus anjos. Está a ceifar vidas, já ceifou centenas de vidas. E sabe, irmãos, isso nós vemos como uma ponta do iceberg, com relação ao mal que graça neste mundo. Mas há muitas coisas que nós podemos também evitar. Por exemplo, não entra na minha cabeça que uma criança de 7, 8, 9 anos de idade tenha um smartphone. Um aparelho que dá acesso à internet. O que uma criança com 7, 8 anos tem que ter um smartphone? Por quê? Sabe, eu vejo hoje pais que escapam das suas responsabilidades, entregando nas mãos dos seus filhos estes equipamentos, porque enquanto eles estão lá nos joguinhos, sai para os joguinhos, pastor. Tem lá uns joguinhos, e eles ficam ali nos joguinhos, só que dos joguinhos, uma vez, ele vai se cansar.
E a curiosidade o vai fazer viajar, navegar por aquilo que a internet oferece. Que, diga-se de passagem, a internet é uma excelente ferramenta. Inclusive agora, através dela, muitas pessoas estão a assistir essa nossa reunião. Mas, para quem sabe usar. Mas o que uma criança de 7, 8 anos tem que estar a se comunicar para já pelo Facebook, já tem que mentir, criar um perfil falso, dizer que tem mais de 14 anos, porque eu acho que a idade mínima para se abrir uma conta lá, acho que são 14 anos, e aí já começa a mentir. Deus não compactua com a mentira, e já começa ali a coisinha acontecer, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e aí, meu irmão, procura olhar lá no telemóvel do seu filho o que ele anda a ver. Pega lá. Aí tem invasão de privacidade. Não, irmão. Menor de idade em casa, pai e mãe cuidando ali. Que privacidade? Vai ter privacidade quando tiver lá a sua vida. Aqui dentro da minha casa tem privacidade coisa nenhuma. Eu sou teu pai, tenho responsabilidade perante Deus e a sociedade de educar alguém para ser exemplo. Ah, pastor, cuidado, que o senhor pode ser processado. Olha, façam isso. Mas a verdade é essa. É por isso que a sociedade está desse jeito, é por isso que tem muita gente perdida, é por isso que a coisa está assim, porque foram largados, abandonados, com essa conversa de preservar a privacidade do meu filho. Ah, está preservando a privacidade de uma criança de 8 anos? Que não sabe discernir a mão direita da esquerda? Hã? Pega lá, vem cá, meu filho, senta aqui. Não é fazer escondido, não. É chamar a criança e falar, vai lá, telemóvel, vai lá, pega lá. Abre aí, mostra para o papai, mostra para a mamãe. O que é que você anda a ver? No YouTube tem lá o historial. Vai lá ver, dá uma vista de olhos lá no YouTube, o que é que fica lá? Vai lá dar uma vista de olhos lá nas coisas que anda, para depois não acontecer como uma irmã que me liga desesperada porque descobriu que a filha estava a conversar, a se relacionar com um pedófilo pelo WhatsApp. Foi chamada à escola, a educadora chamou porque a miúda tem alguma coisa que se passa, deve estar com anemia, porque ela dorme durante a aula toda, mas não, ela ficava a noite toda no WhatsApp a conversar com o pedófilo, e ali a mãe foi descobrir que até fotografia de nudes tinha lá. E eu disse para a irmã também, irmã, quantos anos tem sua filha? Tem 8, pastor. E o que a irmã deu um coisa para ela? Um smartphone. Vai lá, não, pastor, eu sei, eu também tenho participação de culpa nisso tudo. Eu falei, pois. Ah, mas é bom que o filho tenha um telemóvel para entrar em contato com ele. Sim, tem um monte de coisinha aí que vende por aí. 25, 30, 45, 50, tem até de 50 euros. Um mais XPTOzinho. Para a criança não ficar assim tão se sentindo excluída do grupo lá do telemóvel, meter lá o cartãozinho telemóvel, faz e recebe ligação e, quando muito, um SMS. Para a criança mais nada. Depois vem falar, meu Deus, o que está acontecendo? Está acontecendo é que nós estamos negligenciando o nosso dever como pais que somos. Deus confiou os filhos a nós, mas não são nossos. Pertencem a Ele. Amém? Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Amém. Agora vem a melhor parte disso tudo. Sabe o que é que diz? O finalzinho do versículo 10. Irmãos, a Bíblia tem 66 livros. Ela tem 1.189 capítulos, 31.278 versículos. A Bíblia contém 31.278 versículos, e só 2 falam deste homem. 2 no meio de uma genealogia. O versículo 10 conclui com: Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E o que foi que ele pediu?
Deus atendeu sua oração. Jabes recebeu bênção, alargou suas fronteiras, sentiu a direção da mão de Deus e foi protegido por Ele. Irmãos, eu não quero mais nada nessa vida, é tudo que eu preciso. Eu preciso que Deus alargue os meus horizontes. Eu preciso enxergar mais além. Eu preciso da sua presença. Eu preciso da sua unção. Eu preciso da sua graça. Eu preciso que estas fronteiras sejam alargadas na sua presença. Conhecer e prosseguir no conhecimento dEle. Eu preciso que a sua mão me guie. Eu preciso que a sua mão me proteja. Eu preciso que Ele me livre de todo mal. E mais nada, irmão. Jabes recebeu, Deus atendeu a sua oração. Muitos não recebem nada porque pedem mal. Isso foi Tiago quem disse. Tiago, no capítulo 1, dos versículos 6 e 7, fala isso. Olha o que Tiago diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. É semelhante à onda do mar. Pedir com dúvida. Cometemos erros, sim, somos falhos. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito não, irmão, pelo amor de Deus. Mas temos que saber que Deus sempre responde às orações. Amém. Mais uma vez, eu aprendi que Deus responde quando quer. Ah, Senhor. Pelo menos os genros já têm a prenda de Natal, de aniversário, de carnaval, de Páscoa. Já tem a prenda de tudo daí para frente. Sabe, irmãos, Deus concedeu. Muitas das vezes nós pedimos alguma coisa para o nosso próprio deleite. Senhor, me dá, eu quero. Eu ia ficar muito fixe com aquela mala. Quando eu passasse, que aquela pessoa visse, ela ia ficar, Não, Deus, não vai dar a mala. Está querendo fazer inveja a outra? Não vai dar. Né? Às vezes nós pedimos alguma coisa ao Senhor, mas Deus conhece o coração, e antes que a petição chegue aqui aos lábios, o Senhor já viu tudo lá, irmãos, e sabe a origem. Sabe? Quando nós entramos na sua presença em adoração, irmãos, e que nós nos derramamos diante dele, quando nós vamos pedir qualquer coisa, irmãos, há um senso em nós, dado pelo Espírito Santo, do que verdadeiramente importa. E nós não temos coragem de pedir nada supérfluo. Só aquilo que é essencial e que é eterno. Eu já disse isso aqui, mas vale a pena relembrar. Uma vez na paragem do autocarro, com os filhos, e aí para a igreja, domingo, autocarro diminui a quantidade deles em circulação. A minha esposa vira-se para mim e diz: sabe por que a gente ainda está a pé? Andamos a pé, dependemos de transporte. Então, diz lá, querida, por quê? Porque tu ainda não teve coragem de pedir a Deus um carro. Eu falei: olha, engraçado, que bom, tá bem. Então isso quer dizer que é só pedir que Ele dá? Naquela altura eu orava e pedia: Senhor, não deixa faltar o dinheiro para o autocarro. E já estava mesmo bom. Um dia eu estava a orar, estava adorando ao Senhor, e lembrei-me do que ela disse. E falei: é agora, se eu pedir o Senhor vai dar. Mas eu senti uma vergonha. Eu falei: eu aqui na presença do Todo-Poderoso, adorando, sentindo a sua presença, vou pedir carro. Senhor, me perdoe. Senhor, dá-me mais da tua graça, dá-me mais da tua unção. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Irmão, poucos meses depois, Deus me deu um carro. Sabe, irmãos, saber pedir.
Quando nós colocamos Deus no seu devido lugar, Ele é o número 1, Ele é o principal, a prioridade é Ele, toda a glória é para Ele, tudo é dEle, minha vida é dEle, e Ele sabe o que eu preciso, e no momento certo faz chegar, faz vir coisas até que nós nem pensávamos, faz acontecer, aleluia. Portanto, irmãos, aproximemo-nos de Deus, aproximemo-nos de Deus, sabe, com sincero coração, esta palavra sincero, tem uma história interessante, ela tem uma origem no mercado, quando produtos, eles eram vendidos, lá na antiga Roma, as pessoas procuravam coisas, estátuas, por exemplo, estatuetas, algumas com cera, elas eram enceradas para disfarçar as imperfeições, e outras sem cera. A cera mostra um objeto muito bonito, olhando, a partida está perfeito, mas a gente sabe, com o calor, aquilo vai à vida, e as imperfeições, elas aparecem. Não adianta chegar diante de Deus com um coraçãozinho assim, disfarçadinho, com laçarote cor-de-rosa, Senhor, estou aqui, olha, Senhor, quem sou? Deus vê tudo, chegar diante dele com um coração sincero, um coração como ele é. Senhor, tu me conheces, tu me sonda, como Davi fazia. Esta era a diferença entre Davi e os outros. Quando Deus disse que suscitaria um que agisse segundo o seu coração, não era que não tinha pecado, ou que não era pecador, ou que não pudesse pecar. Não é um que, não, este aqui é perfeito. Não, mas está a falar de um cujo coração estava diante do Senhor em sua mão, era entrega total, e reconhecia os seus erros, arrependia-se e reconhecia. É isto que Deus quer. Vamos nos aproximar dele com este coração, irmãos. Não adianta, porque Deus sabe tudo, Deus vê, irmãos, Deus vê todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, irmãos. Deus vê tudo, nada se esconde. Vamos também nos aproximar dele em plena certeza de fé. Plena certeza, ele pode, ele faz, se quiser. Pode curar? Claro que pode. Há alguma coisa impossível para Deus? Não. Mas há uma coisa chamada soberania divina. E nós aqui não vendemos cura para ninguém. Nós não vendemos vida próspera para ninguém. A Bíblia, ela traz prosperidade para nós. Traz prosperidade para nós. Nós vemos em Deuteronômio, no capítulo 28, os primeiros 14 versículos falam da bênção, mas os restantes 54 falam da maldição. Por que é que tem muito mais versículos que falam da maldição do que os da bênção? Porque a bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dor. Agora, se quiser andar na minha presença, porque começa assim, se atentamente ouvirdes, olha o se, a condicionante. Se atentamente ouvirdes a minha voz, e teres o cuidado de fazer tudo o que hoje eu vos ordeno, todas estas bênçãos virão sobre ti e vos alcançarão. Versículo 15. Se vocês não cumprirem aquilo que eu hoje vos ordeno, se não fizer, se não propuser no vosso coração, se vocês não quiserem, ok, todas estas maldições vos acompanharão. Sabe, irmãos, temos que ter fé no Senhor, fé que Ele é que nos sustenta. Ele é o nosso Deus e não falha. Mas Ele é soberano. Chegar diante dEle com o coração purificado, livres de má consciência. Hebreus 10, 22 diz: aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A palavra. É assim que nós temos que nos aproximar do Senhor. É assim que nós temos que nos achegar a Ele. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. Jabes podia ter passado a vida toda se sentindo miserável. Podia ter passado o resto dos seus dias dizendo: por que é que eu nasci? Por que a minha mãe não me abortou? Por que é que a minha mãe não me matou então quando saí do seu ventre? Podia ter feito isso? Podia. Porque isso muita gente faz hoje. Muita gente vive assim. E até crentes. Crentes, deixa eu abrir aqui aspas. Pessoas que frequentam a igreja. Porque aquele que conhece a Deus, Ele o exalta sempre. Transfere para Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Amém, irmãos?